Bom pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Quero desejar a todos a paz de Jesus Cristo. E a gente faz uma continuidade aqui hoje sobre a parte de voz de cabeça, né? Vou falar só um pouquinho, muita coisa já foi falada na aula passada. Só vou dar uma dica, falar alguns exercícios aqui, bem poucos. E eu vou falar também um pouquinho sobre voz de peito. E vou também, não vou chegar a adiantar, né? Mas eu vou mencionar uma coisa que é interessante quando a gente, tanto na voz de cabeça quanto na voz de peito, que é a posição da garganta, a posição da laringe, é uma coisa que eu tenho pesquisado muito ultimamente. Foi uma coisa que me atrapalhou muito durante muito tempo e eu vou passar para vocês aquilo que eu aprendi, mas não hoje, tá bom? Antes de continuar, o canal está aí à disposição de todo mundo. Peço para que quem não é inscrito se inscreva no canal, se gostou do conteúdo, dá o joinha aí, dá o like. E a gente já tem alguns vídeos no canal, caso você se interesse, caso você goste, né? Tem aí exercício de afinação, você tem ressonância, você tem respiração, tem vídeo acho que tem vídeo de aquecimento vocal também. E aí você vai aproveitando aí. Se gostar, fica aí junto com a gente, tá bom? Então hoje nós vamos começar aqui com a parte de voz de cabeça, que é para dar continuidade. Bom, voz de cabeça, como eu falei no vídeo passado, são as notas agudas, tá bom? E como a gente vai treinar isso? Vou dar aqui 3 exemplos que tem o mesmo intervalo, que é o intervalo de oitava. Esse intervalo de oitava é uma nota grave e essa mesma nota no agudo, né? Você tem aí uma música secular, né? Chamada Over the Rainbow, Somewhere Over the Rainbow, música em inglês, né? Somewhere over the rainbow. Você tem também uma música clássica chamada Fantasma da Ópera. Esse mesmo intervalo. E também num hino que nós cantamos muito na nossa igreja, né? Que é o Nesta Hora de Clamor, na segunda frase. Que diz assim: Nesta hora de clamor, é a mesma nota, nota Ré. Pelo sangue de Jesus. Não lembro agora, falhou. Mas é exatamente esse intervalo. Então tenta, se você tem um violão é mais complicado. Com o teclado é mais fácil de você visualizar. Tá bom? Aqui eu estou usando a nota Ré. Se vocês têm voz grave, começa, por exemplo, com a nota Lá. Lá, Lá. Se você tem a voz média, né, na voz grave, entende-se baixos e contraltos. Voz média, usa o Dó, barítonos e mesos. E vozes agudas começa em Ré. Porque poderia até começar em Mi, mas essa nota aguda aqui, mesmo que a pessoa seja soprano ou seja tenor, às vezes por não estar acostumado a sempre ir nos agudos, né? Acaba tendo essa dificuldade de chegar na nota tranquilo. Lembrando uma coisa que é importantíssima. Quando a gente fala de voz de cabeça, a gente está falando de suavidade. A gente está falando de voz suave, com pouco volume, com pouca intensidade. Então, no meu caso, sou barítono. Dó, né? Eu vou jogar com força. É suave, voz pequena.
voltar. Ah, 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 lembrando uma coisa aqui, tem a voz de peito, parte grave, voz de cabeça, parte aguda. E existem algumas notas, que na verdade não é uma nota só, é uma faixa de notas, chamada notas de passagem. São 2, 3, às vezes até 4 notas que são as notas de passagem. No meu caso, começa aqui, no Ré e Ré sustenido. No caso, começa em Dó. Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Essas 3 notas para mim são notas de passagem. O Mi já passou. Então, tenta ir nessas partes, né, de nota de passagem, mas aí para mim é uma, para você vai ser outra. Às vezes 2 pessoas são o mesmo tipo vocal, mesmo naipe, né? Barítono, baixo, tenor, enfim. Mas as notas de passagem são diferentes, porque cada organismo é um organismo diferente, tá bom? Essa dica do intervalo de oitavas. Um outro detalhe também que é interessante é a gente ter referências no nosso dia a dia. E como é que essa referência? Uma vez um professor deu um exemplo muito legal que era sons, né, da natureza. E quanto à voz de cabeça, ele usou a referência do som que a coruja faz. Às vezes você nem sabe que som que a coruja faz, né? Porque não se ouve quase. Mas a coruja faz um som mais ou menos assim. Então esse som, eu sinto exatamente aqui, ó. Eu sinto exatamente aqui vibrar, bem aqui no meio da minha testa. Ou então, quando a gente está bem animado, ou vai numa montanha russa e tudo, que a gente vai lá e né? Esse som que a gente faz, normalmente é o som que a gente joga a nossa voz para a região de cabeça. Então pense nesse mecanismo, não é no som, mas pensa nesse mecanismo que você está usando para reproduzir a voz de cabeça, tá bom? E a voz de peito é muito simples, que é as partes graves, né? O som do animal, o som da natureza. O mugido de um boi. Olha o cachorro aí. Continuando. O som de um boi, né? Mó, né? Aquele som grave, pesado, né? Denso. Então esse som. E a gente procura exatamente esse som para conseguir pensar, não é o som grave ou o som agudo. É o mecanismo e a textura da voz. É isso que é interessante, tá bom? Eu posso reproduzir uma nota mais ou menos grave, esse Mi aqui, por exemplo, com voz de peito. E posso tirar do peito. Jogando voz mista para querer jogar para a cabeça. São bem diferentes. Então é um mecanismo que a gente tem que pensar, tá bom? Não na nota. E pode fazer a mesma brincadeira de intervalo de oitavas. Só que você pode começar embaixo e para cima, ou você pode começar em cima e para baixo. Peito. Ou fazer o contrário, de baixo para cima. Conseguiu achar o mecanismo da voz de cabeça? Conseguiu achar o mecanismo da voz de peito? Legal, agora a gente vai juntar os dois, né?
pensando e sentindo o som ressonância no peito, né? Sente a voz saindo daqui, passando e indo até aqui em cima, tá bom? Nem sempre todo mundo sente isso, mas se acontecer, bem legal. E pra gente encerrar aqui, eu ia falar sobre a posição da laringe, né, da garganta. Para os homens é mais fácil, obviamente, mas se as mulheres colocarem a mão assim na garganta, elas vão sentir também que existem anéis aqui, se eu não me engano, o nome do órgão é traqueia, em que fica nossas cordas vocais. E a gente consegue, aqui ó, dá pra ver, né? Que tá, enquanto eu falo, ele tá mexendo. Posso jogar bem pra baixo, posso jogar pra cima também. E a minha voz muda com isso. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre isso. E conforme vocês forem comentando aí embaixo, a gente vai também vendo algumas sugestões e a gente vai tentando abordar dentro daquilo que a gente tem condições de passar para vocês. Aquilo que eu não tenho condições eu não vou passar, porque como é um órgão, é um instrumento, né, que nós temos no nosso corpo, se a gente usar de forma errada pode trazer um malefício, um prejuízo para a nossa saúde. Então não vou fazer isso com nenhum de vocês, tá bom? Mas aquilo que tiver dentro da nossa possibilidade, a gente vai fazendo, vai estudando, vai aprimorando e vai passando para vocês, tá bom? Um abração, fiquem com Deus.